Fala galera concurseira, aqui quem fala é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá, e hoje nós vamos dar início à nossa revisão para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá do ano de 2019, mas que na verdade vai ser realizado em fevereiro de 2020. Então, como nós vamos ter bastante tempo de preparação, eu vou a cada semana gravar 2 vídeos, cada vídeo vai ser referente a uma questão e essa questão eu vou explorar o máximo que eu puder, especialmente enfatizando aquilo que a banca FCC vem cobrando nos concursos. E eu resolvi começar logo pela questão que eu sempre chamo de questão Neymar, né? Por que questão Neymar? Porque é a questão que cai em todas as provas da FCC, desde 2017, PM, Civil, depois 2018, Saúde, Educação, IAPEM, SEAD, em todas as provas caiu uma questão sobre população amapaense. Então a parte de população ou demografia, ela tem que ser uma prioridade nos seus estudos. E eu estou trazendo aqui uma questão extremamente atualizada, pois nessa semana que passou, o IBGE lançou a atualização da população brasileira. Todo ano, o IBGE lança no mês de agosto uma atualização da contagem da população brasileira, certo? E nós vamos fazer essa questão agora para verificar como ficou o Amapá nesse contexto do crescimento populacional brasileiro. Belezura? Então vamos à questão sem perder mais tempo. 1. Julgue os itens sobre o crescimento populacional do Amapá medido pelo IBGE entre os anos de 2018 e 2019. Beleza? Primeira afirmação. A população do Amapá ultrapassou 845 mil habitantes em julho de 2019, segundo estimativa feita anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, verdadeiro ou falso? Afirmação verdadeira. O Amapá passou do limite de 845 mil habitantes, ainda é uma das menores populações do Brasil, certo? Ainda é uma das menores populações do Brasil, junto com o Acre e com Roraima, são os 3 estados que têm menos de 1 milhão de habitantes no país. No entanto, o Amapá continua sendo um dos estados que tem um ritmo de crescimento mais acelerado, perfeito? Tanto que é projetado até 2030 a virada do Amapá sobre o Acre. O IBGE projeta que por volta de 2030 a população amapaense vai superar a do Acre, beleza? Hoje o Amapá está na frente, está atrás do Acre, em penúltimo lugar, e o estado menos populoso é Roraima, ok? Então a número 1 ela é verdadeira. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 diz: numa sequência de crescimento populacional há vários anos, o estado teve aumento de quase 2% no número de moradores no ano de 2019, em relação ao ano de 2018. Essa afirmação ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira. O crescimento populacional amapaense novamente foi bastante alto, foi maior do que a média nacional, pois a média nacional foi de 0,79%, a do Amapá foi de quase 2%, o que continua sendo um crescimento elevado. No entanto, não foi o maior do país. O maior crescimento populacional do país foi o de Roraima, de mais de 5%, sendo Boa Vista a capital que mais cresceu, com mais de 6%, em virtude especialmente de quê? Da questão da migração em massa dos venezuelanos, beleza? Mas com certeza o Amapá está entre os estados que mais cresce demograficamente, que ainda tem grandes taxas de natalidade, né, número de nascimentos, grandes taxas de fecundidade, número de filhos por mulher, mas lembrem, estão em queda. A cada ano a natalidade, a fecundidade, apesar de altas no Amapá, vem caindo. E isso é o que a gente chama de transição demográfica. A FCC enfatizou bastante isso, tá? Nós estamos envelhecendo. Lembra também que nós não somos mais jovens. Hoje, a maior parte dos brasileiros e dos amapaenses
é de adultos, ok? Então vamos para 3. A 3 afirma que, de acordo com o estudo, a capital Macapá tem a maior concentração de população, com 503.327 habitantes, seguida por Santana, com 121.364 habitantes, e por Laranjal do Jari, com 50.410 habitantes. E aí, para você, essa é verdadeira ou é falsa? Vai lá. Verdadeira. Os 3 municípios que há vários anos são os municípios mais populosos do Amapá, eles continuam mantendo, né, a medalha de ouro, prata e bronze. A medalha de ouro é Macapá, que vai ter hoje mais de 500 mil de habitantes, né? Superou a marca de 500 mil de habitantes. Ano passado estava na casa de 494 mil. Esse ano superou, né, a marca de 500 mil. Santana superou a marca de 121 mil habitantes. Santana no passado estava em torno de 115 mil. E o Laranjal do Jari superou a marca dos 50 mil habitantes, que ainda não tinha chegado nessa marca até o ano passado, ok? Então os 3 municípios mais populosos são esses daí mesmo. Vamos para a 4ª afirmação? 4ª afirmação. A maior taxa de crescimento populacional foi registrada no município de Pedra Branca do Amapari, que cresceu 3,6%. Que crescimento enorme, hein? Brasil foi 0,79%, Amapá em torno de 1,96%. O número de moradores de Pedra Branca passou de 15.931 para 16.502 em um ano. Eu pergunto, é verdadeiro ou falso que proporcionalmente o município que mais cresceu foi Pedra Branca do Amapari? Verdadeiro. E é interessante analisar porque, apesar de toda a crise da mineração que Pedra Branca vem vivendo desde 2013, com o colapso do complexo portuário, depois que a Anglo desabou o porto aqui de Santana, mesmo assim o município continua tendo um grande crescimento populacional, tá certo? Lembre que lá ainda é uma área de atividade mineradora. Grandes mineradoras como, por exemplo, a Bidel, ainda tem um gigantesco projeto Tucano por lá, ok? E a última afirmação, agora para ver se todas estão certas ou não, é a 5, que diz: o Amapá é o penúltimo estado mais populoso, tanto da região norte quanto do país. E Macapá é a 22ª capital mais populosa do Brasil. Então, galera, se o Amapá é o penúltimo, é o 26º, certo? E no Amapá, se o Amapá é o penúltimo da região norte, ele é o 6º, porque tem 7. Quem é o último? É Roraima. Roraima é a menor população da região norte, a 7ª, a do Amapá é a 6ª. E Roraima é a 27ª população do Brasil, a do Amapá é a 26ª. Mas e a capital Macapá? Por que a capital Macapá é a 22ª? Ela sobe no ranking? E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como o Amapá concentra muita gente na capital, galera, Macapá é uma cidade bem populosa em relação ao estado. Macapá é a cidade que, juntamente com Santana, formando o chamado aglomerado urbano, concentra em torno de 73% a 74% da população e mais 80% do PIB. É o que a gente chama de macrocefalia urbana. É a maior macrocefalia urbana do país. É a maior concentração de pessoas proporcionalmente na área da capital, certo? Macapá hoje tem mais habitantes do que, por exemplo, Florianópolis. É mais populosa do que Palmas, do que Boa Vista, do que Rio Branco. Então está correto também a afirmação número 5. Logo, todas estão certas, a letra é a letra E, tá? Eu quero fazer algumas considerações do material que eu peguei do G1, comentando a respeito do lançamento do censo, né? Dessa atualização do censo, que diz o seguinte, ó, no Brasil, a população brasileira foi estimada em 210 milhões e 100 mil habitantes, em 5.570 municípios, segundo o IBGE. Então, nós passamos no Brasil da casa dos 210 milhões de habitantes. Lembrem, são 16 municípios no Amapá,
desses 5.570. O estado mais populoso continua sendo São Paulo, tá? O número representa um aumento de 0,79% na comparação com a população estimada do ano passado. Ou seja, o Brasil como um todo cresceu 0,79%. O Brasil vem num ritmo de crescimento que vai caindo a cada ano. Nós estamos indo na direção da chamada implosão demográfica, que vai ser quando a gente vai ter um número de velhos tão grande que vai começar a morrer mais gente do que nascer e a população a diminuir. Então, futuramente, por volta de 2047, o IBGE estima que a gente chegue nesse momento. E o crescimento amapaense é de quase 2, então você vê, ainda é muito alto, mas lembra, está caindo. Continuando, em 2018 a população do Brasil era de 208,5 milhões de habitantes, então aumentou em torno de 1.600.000 pessoas a população brasileira do ano passado para cá, tá? Roraima foi o estado que teve o maior aumento populacional do país, com 5,1%. O Brasil 0,79%, Roraima 5,1%. No ano passado, a população lá era de 576.500 habitantes. E este ano chegou a 605.700 habitantes, mais 29.100 habitantes. Segundo o IBGE, Boa Vista também foi a capital com a maior taxa de crescimento no ano que passou, 6,35%. Então, qualquer comparação que haja em prova para saber o estado que mais cresceu no Brasil no último ano, a população que mais cresceu, tá aí, ó. Roraima foi o estado que mais cresceu, que mais cresceu, e Boa Vista, a sua capital, a cidade que mais cresceu, a capital, ok? Agora bora ver o Amapá, primeiro na região norte. Na região norte, como eu já mencionei, o Amapá se manteve na 6ª posição, ó, na penúltima. O Pará continua sendo o mais populoso, com 8.600.000 habitantes. O Amazonas, 4.100.000. Rondônia, na casa de 1.700.000. Tocantins, na casa de 1,5 milhão. E aí vem os 3 estados brasileiros com menos de 1 milhão. Ó. Acre, 881.935. Amapá, 845.731. E Roraima, 605.701. Tá ok? Roraima, apesar de estar crescendo bem, ainda tem uma população que está bem distante da população amapaense, né? Por fim, nós temos o crescimento dos municípios amapaenses. Qual é a população atual nos municípios do Amapá, ok? Vamos para o ranking para fechar? Então tá aí, ó. Em primeiro lugar, Macapá, 503.327 habitantes. Em segundo, Santana, 121.364 habitantes. Em terceiro, Laranjal do Jari, 50.410 habitantes. Depois, em quarto, Oiapoque, 27.270 habitantes. Depois, em quinto, Porto Grande, 21.971 habitantes. Coladinho no Porto Grande, ó, o empate técnico aqui, ó, em sexto, Mazagão, 21.632. Em sétimo, Tatarugalzinho, 17.315. Em oitavo, ó, oitava posição, Pedra Branca do Amapari, 16.502. Em nono, Vitória do Jari, 15.931. Em décimo, Calçoene, 11.117. A partir de Amapá, que é o 11º, todos os municípios têm menos de 10 mil habitantes. Ó. Amapá, 9.109. Ferreira Gomes, 7.780. Cutias, 5.983. E os 3 municípios menos populosos do estado, que são Itaubal, 5.503. Serra do Navio, 5.397. E Pracuúba, 5.120. Então, só para fixar, porque isso já foi tema de prova, os 3 mais populosos são Macapá, Santana e Laranjal do Jari.
E os 3 menos populosos são Itaubal, Serra do Navio e Pracuúba. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto, viu? Quem quiser comprar o material do professor Rodrigo Bandeira, um material completão, com áudios, com conteúdos, com banco de questões, certo? É só entrar em contato através do WhatsApp, DDD 96, telefone 981 22 45 90. Beleza, galera? É isso aí. Forte abraço, até a próxima.